quem faz o curso sente assim um calorzinho aqui dentro do coração, assim, dentro da barriga, assim, que sente assim, eu sou capaz de gerenciar, de dirigir essa situação. A minha vida, né? A minha vida, porque eu dependo dela e ela depende de mim. Verdade. Então, o Ailton me deu só conselhos, ele não deu conselho no sentido de que fazer, ele deu um entendimento da natureza, como ela está falando comigo. E aí você vai conseguir fazer uma interpretação daquela situação e com isso ir adiante. E a mensagem, Vaninha, é justamente essa. Hoje nós estamos discutindo aqui como que a mensagem entra na pessoa, mas a pessoa tem que permitir, Vaninha. Senão... Esse tipo de coisa que nós ensinamos, a pessoa tem que puxar para dentro. Eu não consigo empurrar. Ela tem que se abrir, né? Ela tem que se abrir. Por isso que é tão importante a gente estar conversando aqui, explicando da mensagem, do mensageiro. Por quê? Porque tem barreiras, todos nós temos barreiras. Sim. E você sabe por que disso, Vaninha? Porque nós temos que economizar tempo, porque nós, como únicos, nós não temos condições de entender tudo e saber tudo. Então o nosso cérebro tem tendência de cortar atalhos. Então se alguém fala uma coisa que é coerente, que é joia, eu dou atenção para aquela pessoa. Se não, eu não dou atenção. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana. Porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas. Porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Nós estamos aqui para dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa parte 2 dessa conversa no quintal. E se você ainda não viu a parte 1 com esse mesmo tema, procure no nosso canal do YouTube ou na página do Facebook, que essa conversa começou lá. E é legal de ver. Se você já assistiu a primeira parte, então vamos logo para a segunda parte. E em relação, você citou algo aqui muito interessante, que é a mensagem a Garcia. O que essa mensagem tem a ver hoje com a nossa conversa no quintal e com o manual de gente em si? Então, o assunto hoje é sobre mensagem, mensageiro e como que a pessoa recebe essa mensagem. A mensagem a Garcia tem um texto em alusão a isso. Ele é muito antigo, deve ter uns 200 anos mais ou menos, Vaninha. É uma situação que aconteceu, uma situação que foi registrada, real, numa guerra dos Estados Unidos. Se você pensar 150, 200 anos atrás, não se tinha a facilidade de comunicação que tinha hoje, que tem hoje. Não se tinha nem carro direito. Verdade. O carro tem aí 100 anos, isso é antes disso. Então o que acontecia? Todas as mensagens, para se deslocar de um lugar para o outro, necessariamente ela dependeria de uma pessoa levar. Sim. Então na guerra, como se estavam isolados, os batalhões, as equipes, né, guerreando, e alguém precisava levar uma mensagem importante de um presidente, se não me engano, de um lugar para outro. E aquela mensagem ela era estratégica, ela ia mudar o rumo da guerra. Sim. Se você pesquisar com o nome Mensagem a Garcia, você vai achar todos os detalhes, o nome da pessoa que fez a viagem e tudo mais, e que levou a mensagem. Essa pessoa levou a mensagem para Garcia. O comandante da equipe na qual ele ia levar a mensagem chamava-se Garcia. Então, o que acontece? O general Moore chegou com a mensagem e entregou a mensagem para essa pessoa, e essa pessoa pegou essa mensagem num embornal de couro naquela época, colocou junto a si, amarrou no seu peito para ficar bem junto ali dele, a toda prova, e saiu no mundo e foi em direção para entregar essa mensagem a Garcia. Certo. Dentro do conjunto dessa mensagem, desse contexto, mostra-se o seguinte, que o general que mandou a mensagem, ficou abismado, porque ele ficou depois que ganharam a guerra, essa batalha, sabendo que deu tudo certo e que realmente a mensagem chegou a tempo a Garcia. Só que aí ele começou a reparar no mensageiro que levou a mensagem. Que olha bem para você ver, quando ele chamou o cara e entregou para ele, alguém falou assim, olha, tem uma pessoa, só uma pessoa que consegue levar essa mensagem, é fulano de tal. E aí essa pessoa pegou e não questionou nada.
Ela não ficou perguntando, peraí, onde que está Garcia? Como que eu faço para me chegar lá? Será que eu vou por esse caminho ou será que eu vou por aquele? Ela era uma pessoa que estava tão antenada em tudo que estava acontecendo que ela simplesmente pegou a mensagem e teve a atitude de ir adiante. Então ela soube ver e ler bem aquele momento, a importância que era a mensagem sair do ponto A para o ponto B, que era chegar a Garcia. Então ele se comportou como um mensageiro capaz, suficiente, de ser portador daquela mensagem que ia mudar o rumo da guerra. Sim. Então aí cabem várias interpretações. Hoje, quando a gente passa uma mensagem para uma pessoa, quase sempre a pessoa deixa a mensagem cair no chão ali, na frente dela, e não consegue capturar o essencial da mensagem. E quando ela chega lá na frente, que ela vai precisar daquele material que estava contido na mensagem, ela não está dentro dela. Então a mensagem passou de A, mas não chegou a B. Sim. Passou do emissor, mas não chegou ao receptor. Na verdade, chegou a ideia da mensagem, mas a mensagem em si se perdeu. É como acontece, por exemplo, você fazer um anúncio. Tem até um exemplo aqui, eu podia ler aqui, Vaninha, desse exemplo do anúncio. Lê aí, por gentileza. Interpretação de texto. Nos dias de hoje. Anúncio. Oi, meu nome é Paulo. Vou vender bolo de chocolate hoje das 14 às 17 horas na entrada da faculdade. Cada fatia é R$5. Interessados podem entrar em contato pelo telefone 999-999. Bom, aí está a mensagem. Certo. Se você publicar isso hoje numa rede social ou em qualquer coisa e você olhar lá logo abaixo, você vai ver que a pergunta das pessoas elas não vai ser assim: o bolo é de quê? Quanto custa? Eu posso comprar às 18 horas? Espera aí, onde que você vai estar? Então são perguntas que estão todas contidas já na mensagem. A pessoa não leu. A pessoa não leu, ela leu tão superficial que ela não capturou e ela está falando mais do mesmo. E com isso, Vaninha, ela cai no seu próprio balelômetro. Verdade. Ela está balelando, porque quando a pessoa repete tudo que já foi falado na mensagem, ela está subindo o nível de balela da conversa. Porque essa informação já foi passada. Você tem que passar 5, 10 vezes a mesma informação para que a pessoa entenda, e aí acaba perdendo muita energia. Para pensar, Vaninha, quanta energia as pessoas não perdem discutindo a mesma coisa. Verdade. Fala-se a mesma coisa, fala-se a mesma coisa, fala-se a mesma coisa, peraí, mas por quê? E aí às vezes existem até desentendimentos. Tem um texto que eu li que eu sempre lembro sobre isso, que tinha um casal discutindo, que o cara colocou o quadro na parede e a mulher falou: esse quadro está torto, meu amor. Aí ele foi, deu uma mexidinha, deu outra mexidinha, que ela reclamou de novo, deu outra mexidinha, e chegou um ponto que ele falou: não, agora ele está certo. E aí ele posicionou-se como o quadro está certo e a mulher posicionou como estava torto. Não, ainda está torto, para a esquerda, para a direita. E eles começaram a discutir, e ele terminou a discussão falando assim: então eu vou entrar com petição de divórcio. Ou seja, olha quanta mensagem, quanta informação perdida, quanta energia principalmente perdida, e que nível chegaram simplesmente porque começaram a discutir uma relação, porque um quadro estava torto, o outro achava que o quadro não estava, e um consertava e o outro não se dava por satisfeito. Então foram nesse ping-pong, a discussão foi crescendo, passaram, olha bem, importante também da mensagem, ao invés de discutir o quadro torto, começaram a discutir o seu relacionamento, mas você sempre é assim, porque isso e isso, naquela vez na casa da minha mãe foi assim, foi assado. Quer dizer, eles migraram a mensagem do quadro para o relacionamento. E chegou no final, no desfecho da história, em que eles pediram divórcio um do outro, justamente porque um quadro está torto na parede. Então é muito importante, Vaninha, que a gente não caia nesses pecados de ficar discutindo se o quadro está torto ou não. A gente tem que entender até onde é válido no relacionamento, em encontro com as pessoas, gastar o nosso tempo discutindo se está ou não. Quão relevante é isso? Uma das maneiras de fazer isso, tem uma técnicazinha que eu sempre recomendo nos cursos, coloque isso em perspectiva.
Por exemplo, essa caneta caiu e quebrou. Ela é uma caneta que eu gosto muito e foi você quem derrubou. Então eu vou discutir isso com você, mas peraí, vamos colocar em perspectiva. Essa caneta vai mudar a minha vida daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos? Sim. Não vai. Então não compensa eu ter uma discussão muito acalorada com você e perder uma amizade, perder um relacionamento com você por causa dessa caneta. Então se o que você fez não foi tão grave assim, não que eu vá relevar e deixar para lá. Não, eu posso te questionar, mas aí que tá. O bom senso, Vani, ele tem que estar nas duas pessoas. Não adianta eu ser totalmente imbuído, todo cheio de bom senso, e você não ter bom senso nenhum. Ou o contrário. Nós vamos brigar do mesmo jeito. Ou você vai falar uma coisa e eu outra, e a gente não vai se entender. Então, enquanto o bom senso não for distribuído mais equanimemente, igualmente, entre as pessoas, nós não vamos conseguir avançar como humanidade muito mais. E hoje a comunicação facilitaria, em teoria, isso, mas acaba não sendo isso que acontece. A comunicação hoje ela está distanciando, né, o ser humano. Né? Distanciando. É muito importante, Vaninha, a gente ter a premissa de que a gente não sabe tudo, todo mundo. Eu mexia, Vaninha, com computadores. Em cima disso, dá um exemplo muito bom. E eu entendia bem, eu era estudado, eu gostava, eu mergulhava na coisa a fundo. Eu ensinei vários e vários. Todos os técnicos que trabalharam comigo cresceram e hoje são gerentes de empresa ou têm empresas de informática, lojas e tudo mais. Então, quer dizer, todo mundo evoluiu nesse caminho porque foi bem ensinado. Sim. Só que tem um detalhe. Todas as vezes que chegava alguns clientes na minha loja e falavam coisas que eu não entendia, eu não ia do contra. Eu sempre me atinha assim, peraí, pode ser que tenha algo que ele está falando que eu não saiba. Então tinha pessoas que iam na loja, olha, eu precisava da tecnologia assim, 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 porque essa tem um detalhe assim, 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 que eu consigo com ela fazer assim, assim, assado, que é diferente da maioria que se vende por aí. Inclusive essa peça, ela é mais cara, por causa desse detalhe que ela vem com isso e aquilo. Aí eu parava e pensava, puxa, como que eu não sei disso? Aí, às vezes acontecia, eu ia, a internet ainda estava se desenvolvendo, não era tão fácil quanto é hoje, né? Não se tinha o Google ainda. Eu ia pesquisar aquilo nos manuais, muito na internet dos primórdios, que era bem mais difícil de pesquisar, para achar alguma coisa sobre aquilo, para poder entregar aquilo, saber se eu conseguia ou não entregar aquilo para a pessoa, tudo mais, e se procedia ou não. Então eu conseguia evoluir muito, porque eu usava essa premissa do pão que eu citei agora há pouco. A pessoa vinha com uma mensagem, em vez de eu barrá-la para mostrar que eu sabia mais e vencia aquela discussão, eu não fazia isso. Eu aceitava a mensagem, trabalhava ela dentro de mim, via a verdade e a mentira que tinha contido ali, e aí eu mesmo ficava sendo um farol sobre aquilo, porque quando alguém falava de alguma tecnologia que eu não conhecia, eu passava a conhecer e daqui a pouco eu estudava essa tecnologia como um todo e eu era o farol de várias outras pessoas e aí quanto mais eu fazia isso, mais eu crescia. Por quê? Porque eu conseguia agora, depois que a pessoa me passou de uma tecnologia nova, eu fui lá, estudei, fiquei expert nela também. Eu conseguia falar com outras pessoas que eram entendidos de tecnologia muito mais do que antes. Então, a própria ignorância me ensinava a crescer. Sim. Inclusive tem uma frase que fala isso, que é: quem sabe faz, quem não sabe ensina. Sim. Justamente porque às vezes a pessoa vinha me procurar para alguma coisa, eu não sabia, falava com ela. Aí que tá. Se você aceitar a mensagem do que não sabe, pegar essa mensagem e procurar, quem te ensinou foi aquela pessoa que te perguntou, que também não sabia. Sim. Por isso que se diz esse ditado: quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. Por que ele ensina? Porque ele pergunta, e no perguntar, se você for bom de receber mensagens, você vai ir atrás. Isso é muito comum com professores, né, Vani? Verdade. Às vezes tem professor tudão que quer saber tudo, e tem aqueles professores que são bons, sabem muito, mas eles não consideram que sabem tudo. Verdade. Aí eles pegam aquilo ali e conseguem desenvolver mais, e aí sim, eles tornam-se melhores. Sim. Em outras palavras, tem um ditado oriental que fala isso de uma maneira mais simples para quem está em casa. Você não consegue colocar mais
líquido nesse recipiente, se ele estiver cheio. Então, se eu achar que ele está cheio, não cabe mais. Verdade. É importante que ele não esteja tão cheio, que eu não ache que eu saiba tanto, para que caiba mais. Então, eles se referem a colocar um chá na xícara, né? Sim. Para você poder o chá não transbordar na xícara, você tem que esvaziar a xícara. Sim. Então é isso. E a gente nunca é dono do saber, né? Nunca Total. vamos Não, saber. jamais Ninguém é. vamos ser. Ninguém é. Né? E que bom que é assim, né, E Vaninha? todo conhecimento que vem para você de alguém, quando você está aberto a receber do outro, como você falou, e você sempre aprende mais. Sempre aprende mais. Não é? E outra, Vaninha, isso dá uma energia para quem gosta de aprender, evoluir, você se sente vivo. Sim. Eu, todas as vezes que eu me deparo com aprendizagens, eu me sinto assim, eufórico de poder mergulhar naquilo. Isso me excita, me dá energia. Então, para mim, eu evoluí bastante nesse caminho justamente por isso. Porque eu descobri como entrar em estado de flow aprendendo. Flow é fluxo. Existe, todo mundo tem alguma coisa na vida delas que faz com que ela entre em estado de flow. Você sabe o que é que te faz entrar em estado de flow, não? Não. Estado de flow é quando você fica com tanta energia que você não consegue nem dormir, você fica vidrado. Nossa, que gostoso! Você está excitado. Sim. Não é excitado sexualmente, não. É Sim. excitado no sentido de... Não, eu vou agarrar a vida, vou fazer, vou desenvolver aquela energia gostosa. Então você está gastando energia, mas você está também produzindo aqui dentro energia. E isso é o flow, isso é fluxo. É o fluxo de energia passando dentro de mim. Então, quando você descobre o que te causa flow, por exemplo, tem pessoas que têm flow quando estão tocando sua guitarra, seu violão, Sim. elas viajam. Então o mundo pode cair, desabar e elas viajam. Ali, tá? Então a pessoa tem que descobrir o que é que causa flow nela. Sim. Tem pessoas que gostam de estar lá com as suas plantinhas, aguando, regando, molhando, cuidando. Então elas têm que fazer aquilo por amor. Eu conheço um colega, não vou citar nomes, mas eu tenho vários e vários colegas músicos, mas tem um colega nosso que há um tempo atrás, ele questionou pra mim: cara, mas eu tô muito frustrado porque eu tentei ser músico durante alguns anos, não consegui e tal. Depois eu fui trabalhar em A, depois em B, depois trabalhar em C, e eu consegui ganhar dinheiro, ter uma casinha e tal. Mas hoje eu sinto assim que, puxa vida, eu queria ser músico. E aí ele queria, aí eu perguntei pra ele: peraí, você quer ser músico pra ganhar dinheiro ou você quer ser músico pela música? Porque você tem que definir isso. Se a música é o que te faz entrar em estado de flow, você precisa definir se você quer ser músico pela música ou pelo dinheiro que a música te traz. Porque como fonte de renda, é bastante difícil ser músico no Brasil e vai te frustrar em algum momento. Verdade. Então é importante você se definir primeiro e aí você poder ir para a coisa. Nós já falamos alguma coisa disso aqui, Vaninha, quando eu falei sobre o livro A Grande Magia. Sim, foi. Que é quando uma ideia te persegue, você persegue a ideia e a ideia te persegue, e existe um flow naquela ideia para você, e você não consegue se desviar daquilo, tá? Então você tem que se definir como que você vai pôr aquilo na sua vida. Isso tudo é discutido no manual de vida. Verdade. Onde você coloca um posicionamento daquilo para a sua vida, que você pode sim definir de aquilo fazer dinheiro para você. Mas também pode ser que você defina aquilo só como um hobby, que você gosta muito e você vai lá, estuda, tem uma profissão para você viver. E pronto, não tem nada de errado com isso. Verdade. Só que você precisa definir, porque se você ficar no meio do caminho, aí a grande chance de você ficar frustrado. Entendeu? E aí que eu vejo a importância do manual, que ele te leva a esse autoconhecimento, né? Quando você tem esse autoconhecimento disso, você consegue ter essas definições, né? Você consegue ter essas definições para você mesma, de uma maneira que você mesmo consiga definir o que é importante. Sim. Por isso, Vaninha, que eu falo sempre e repito, eu não falo para a pessoa como ela vai agir. Verdade. Para pensar nisso. A maioria dos cursos que você faz, que são behavioristas, comportamentais, alguém chega e fala: fulano, você não pode agir assim, você tem que agir assado. É. Isso procede muito do ponto de vista técnico, as pessoas misturam. Do ponto de vista técnico, se você for fazer essa caneta, eu vou te explicar, Vaninha, vem cá. Para você fazer essa caneta, você não pode fazer ela muito pesada, porque senão ela vai ser muito difícil para a pessoa ficar o dia inteiro, porque vai levar isso, aquilo. Então, tecnicamente, eu posso
te guiar e você colocar o limite. E eu te colocar um limite, daqui até aqui. Agora, emocionalmente na vida, é você quem tem que saber quem é que você quer ser. Verdade. Então eu não tenho capacidade e nem a intenção de falar com a pessoa como que você vai agir. Não, porque eu sou o bambambam e vou te falar. Não existe isso. Eu somente te explico as coisas que estão aí acontecendo e como que a natureza permeia dentro de você, como que ela se comunica dentro de você, para que você mesma defina como você quer se posicionar. Sim. Então, isso é tão importante, Vaninha, que é isso que dá autonomia para quem faz o curso. Quem faz o curso sente assim um calorzinho aqui dentro do coração, assim dentro da barriga, assim que sente assim, eu sou capaz de gerenciar, de dirigir essa situação. A minha vida, né? A minha vida, porque eu dependo dela e ela depende de mim. Verdade. Então, o Ailton me deu só conselhos, ele não deu conselho no sentido de que fazer, ele deu um entendimento da natureza, como ela está falando comigo. E aí você vai conseguir fazer uma interpretação daquela situação e com isso ir adiante. E a mensagem, Vaninha, é justamente essa. Hoje nós estamos discutindo aqui como que a mensagem entra na pessoa, mas a pessoa tem que permitir, Vaninha. Esse tipo de coisa que nós ensinamos, a pessoa tem que puxar para dentro. Eu não consigo empurrar. Ela tem que se abrir, né? Ela tem que se abrir. Por isso que é tão importante a gente estar conversando aqui, explicando da mensagem, do mensageiro. Por quê? Porque tem barreiras, todos nós temos barreiras. Sim. E você sabe por que disso, Vaninha? Porque nós temos que economizar tempo, porque nós, como únicos, nós não temos condições de entender tudo e saber tudo. Então o nosso cérebro tem tendência de cortar atalhos. Então se alguém fala uma coisa que é coerente, que é joia, eu dou atenção para aquela pessoa. Se não, eu não dou atenção. Sim. Por isso que nós temos esse balelômetro que eu falei. Então, quando junta-se tudo isso, a pessoa consegue ela mesma montar as suas próprias ferramentas. Então, fica muito mais fácil entender aí como que a mensagem ultrapassa o limite da barreira da pessoa e chega até a pessoa. Sim. E a gente falando dentro dessas mensagens, mensageiro, método, né? O que é importante para definir qual método a seguir em algo que você vai fazer? Então, quando uma pessoa decide alguma coisa na vida dela, o que ela quer, o que ela não quer, primeiro passo é o porquê. Por que eu quero isso? Por exemplo, vamos supor que eu decido de ser músico. Tá, mas quanto a música é relevante na sua vida? Por quê? Depois que eu decido que eu quero ser músico, eu vou entender como que eu quero ver a música na minha vida. Por exemplo, qual é o meu porquê? Bom, meu porquê é a música, mas como que eu relativizo isso? Eu jogo ele para ser um profissional ou para ser profissional e viver disso ou só como hobby? Então, Vaninha, o que acontece muito? É o conflito entre emoção e razão. A pessoa fica com aquela briga interna. Quando ela se descobre como música, ela já toca alguma coisa e alguém fala que ela é boa, um vizinho chega e pede para ela tocar numa festa e ela fica aquele conflito, meu Deus, eu vou para cá ou vou para cá. E, então ela tem que ter balizas, réguas, para poder medir até onde eu vou, até onde eu devo ir, o que eu tenho que pagar de preço se eu definir de ser músico profissional. Eu estou dando exemplo de música, mas pode ser qualquer coisa, Vaninha. Pode ser médico. Tudo na vida tem um custo. Né? Médico, advogado, professor, todos eles têm um custo. Eu costumo inclusive falar, Vaninha, que você, quando escolhe uma profissão, na verdade você escolhe quais são os problemas com os quais você quer conviver. Verdade. Porque se você escolhe, por exemplo, ser médica, mas não gosta de ver sangue, ou não sente assim que dá para fazer um contato com as pessoas e ajudar realmente a pessoa a sarar, talvez não seja legal você ser médico. Então você tem que medir isso. Então, para tudo isso, você tem que escolher um método. E o método é você primeiro pensar de dentro do seu cérebro para fora, existe todo um caminho que é o porquê, o que e o como. Então, a primeira coisa que você tem que se basear e definir, responder para você mesmo é: esse método me supre por quê? Então eu vou para a vida escolhendo um método. No caso aqui do exemplo de autoconhecimento, o método é o manual de gente. Mas para tudo que você vai fazer, existem métodos. Então, por quê, o que
e depois, no final da história, o como. Como que você vai fazer? Aí você tem que ver a relevância do método, se as pessoas estão usando esse método há muitos anos, se ele se manteve, se ele foi só uma moda. Então, por exemplo, vamos supor que eu lancei uma música e fiz um sucesso tremendo, grande. Será que aquela música me embasa de eu gastar milhões que eu ganhei para poder tentar um outro sucesso? Será que foi só uma sorte? Sim. Então, isso é importante. Então, qual é o método que eu vou usar para medir como que eu vou posicionar isso na minha vida? Sim. Se eu vou ser músico mesmo ou não. Talvez compense eu aproveitar aquilo e viver assim, tocando as minhas musiquinhas, mas não almejar de ser um músico, por exemplo, mundial. Sim. Então, tudo isso, às vezes, não depende da gente. Eu tenho a vontade para fazer acontecer, mas se você parar para pensar, Vaninha, todo mundo tem vontades. Verdade. Se fosse fácil, sim, todo mundo faria. Então por isso que é tão importante você ter uma premissa de como você escolhe um método. Por quê, o que e o como. Inclusive, Vaninha, isso está ligado à nossa, digamos, raiz cerebral. Quando uma coisa acontece em nós, ela acontece nessa ordem. Por quê, o que e como. Então, você anda nesse caminho. Então, a coisa mais natural quando você vai escolher um método é você relativizar ele para com o mundo em si, as coisas que você tem à sua volta. Só o fato de eu falar, por exemplo, aqui, o método que nós usamos é milenar, já dá um embasamento, sim, uma autoridade para o método. Eu sou só um vetor, uma pessoa que está passando ele adiante de uma maneira bonita, de uma maneira bem organizada, porque eu gosto das coisas certinhas, de uma maneira bem didática, para que a pessoa entenda. Então, assim, mas o método em si, ele é milenar. Tudo que você for fazer, se você entender o método, é quase como se você estivesse escolhendo a escola na qual você vai estudar. Aquela escola tem um método, e isso vai fazer grande diferença no você profissional, no você do futuro. Por isso que é tão importante você escolher um método. No caso do manual de gente, né? Você tem um método que você segue para poder estar passando para as pessoas, né? Para elas aprenderem a se conhecerem e tudo mais. Você tem 3 ferramentas principais. Quais são elas? Então, a primeira coisa que a pessoa encontra no manual, e eu vou dar uma passada aqui, porque o método ele é bem mais profundo do que eu vou dizer aqui. Mas dá para mim dar uma ideia mais ou menos do que é que as pessoas já têm dentro delas as ferramentas. São as ferramentas físicas, emocionais e mentais. O que acontece? Existe uma ferramenta que é física, que se chama observação. Então esse método, ele leva o nome de OSI. Sim. Porque a primeira letra dele é um acróstico, né? Um acrônimo. Sim. O, de OSI. Então já deu a pista aí do observar. Como assim observar? Existem vários tipos de observação, mas eles se fundem em 2 principais. Eu observo as coisas ou pessoas, significa dizer que eu estou fora de mim, ou seja, eu estou olhando para aquela flor, eu estou olhando para aquela árvore, eu estou olhando para o todo. Como que eu olho isso? Como que eu olho se é uma árvore, se é uma floresta? Como que eu defino isso? Então, tudo isso mostra que isso está fora de mim. Então isso é um poder de observação. Então tem que ser trabalhado esse poder. Então por isso é que ele é um método físico, porque você é a maneira física de você trazer o mundo para dentro de você. Sim. Então você tem essa observação. Mas aí tem um outro ângulo de observação, que é quando você usa essa ferramenta que você tem, que é o olhar e os seus sensores, né? As suas partes, onde você encosta nas coisas, onde você enxerga, seus órgãos sensoriais, né? Tato, visão, sim, paladar e todos os mais, que se juntam nessa visão para dentro de você. Mas aí existe um outro ângulo que é eu para eu mesmo. Quando eu sinto alguma coisa dentro de mim, como eu com a minha mente observo a mim mesmo. Como eu ajo em determinada situação. Então esse observar aí, ele é uma grande ferramenta, muito importante, que faz com que a pessoa mude a maneira dela viver. Porque ao ela olhar para fora, ela tem um modus operandi, um jeito de fazer,
E ao olhar para dentro, ela pode também desenvolver um modo de se enxergar melhor. Então, esse observar ali, ele é muito mais profundo do que somente no dia a dia a gente usa. Às vezes a pessoa fala, eu observei. Começa a reparar o seguinte, você só observa aquilo que você está preparado para ver. Por exemplo, se eu pedir para você aqui, para você olhar tudo que tem à nossa volta aqui com a cor amarela, você em casa pode fazer isso. E daqui a pouco, eu pedi para você, agora me fale o que você viu na cor azul. Peraí, você me pediu para observar o amarelo e agora está pedindo para mim observar o azul. Quer dizer, eu mudei o pensamento aqui e eu vi muita coisa de amarelo, mas eu não me lembro de ter visto o azul. Sim. Ou se vi, não sei citar onde foi que eu vi, porque eu não estava prestando atenção. Então, isso é observação interna. Nós podemos guiar esse foco para o que a gente deseja. Então, a maneira como você se posiciona com esse foco faz toda a diferença no seu desenvolvimento. Sim. Então, essa ferramenta é o observar. Uma segunda ferramenta do método OSI é significar, que é quando eu observo e trago de fora para mim, o que é isso? Isso tem um significado dentro de mim. Então, se eu pegar uma caneta, eu posso ter um significado. Se eu pegar um papel, eu posso ter um significado. Se eu falar aqui, por exemplo, vou fazer uma narrativa aqui de um significado, vai vir na cabeça da pessoa um significado. Por exemplo, se eu falar uma pessoa que dança, que fez muito sucesso a nível mundial e que usava uma luva branca, quem vem na cabeça? Michael Jackson. Sim. Bom, essa luva branca ou prateada, né, que ele usava, então o que acontece? Essa luva, ela não estava ali para proteger a mão dele, no sentido, ela estava ali como um símbolo, então ela tem um significado. Então, ela estava ali não como luvas, mas como um significado que ele queria mostrar alguma coisa. Você já parou para pensar o que é? Não sei, para ele significava uma coisa, para mim outra, mas de qualquer forma, tornou-se um símbolo. Sim. E isso então é um significado diferente do que uma luva. E quando alguém me explicou uma luva, alguém me explicou que tinha que ser duas e que ela protegia as mãos. Mas será que ele estava usando como proteção? Então o significado não é uma coisa só. Ela pode ser o que for. Verdade. Vai depender do significado que eu der a ela. Mas voltando então ao significado daquilo. Esses fogos mesmo, qual é o significado? Tem um significado. Tá, mas para muita gente não tem, ou pode não ter o mesmo. Verdade. E por aí vai, entendeu? Então tudo na vida, Vaninha, são significados. Então a segunda ferramenta que nós temos, para a gente não perder o contexto do método OSI, observar, eu trouxe para dentro de mim ou observei o que está dentro de mim. Significar é dar um entendimento para aquilo, significar. E aí vem a terceira letra, que é o OSI, o E. E de escolher. Sim. O que você escolhe para a sua vida? Você escolhe música, você escolhe ler, você escolhe escrever, você escolhe ser médico. Todas as coisas e pessoas, porque você pode escolher as pessoas. Verdade. Nós mesmos, Vaninha, nós nos escolhemos. Quantas pessoas da época de infância ou de adolescente que você encontra e que nós não e que você ou eu não propiciamos esse encontro a miúde igual a gente tem. Verdade. Ou seja, nós nos escolhemos. Quando a gente se reencontrou, que tinha 20 e tantos anos, 30 anos, que a gente não se via, nós conseguimos enxergar a importância que nós tivemos um para o outro como amigos. Verdade. E você já casada, com 3 filhas, e eu também casado, com 3 filhos, 2 meninas e um menino, e cada um teve sua vida, desenvolveu, mas quando a gente se reencontrou, a mesma, né? a gente viu quão profunda era a nossa amizade e quanto valia a pena, e vimos mais, que a gente poderia desenvolver um trabalho juntos, Verdade. porque a gente já tinha essa afinidade, esse ping-pong. Então, muito legal isso. Por quê? Porque nós demos importância a isso. Ou seja, você é uma pessoa que vale a pena a gente gastar as horas. E o contrário provavelmente seja recíproco, Com certeza. porque tem acontecido muito tempo já. Então isso é muito legal. Então você pode escolher as pessoas da sua vida. Verdade. Não é porque você teve um primo ou uma prima assim assado, às vezes você escolhe uma amiga. Então
escolha as pessoas com quem você vai conviver, escolha as coisas que você vai fazer. Só que essa terceira ferramenta, ela depende das outras duas. Só para você entender bem de casa, a ferramenta, a gente fala método OSE, mas a ferramenta, na verdade, Vaninha, é como se tivessem 3 eus dentro de nós. Nós temos um eu observador, nós temos um eu significador, que é mental. A primeira ferramenta é física, essa segunda é mental. E a terceira, que é o escolhedor, ela é emocional. Então, nós já temos todas as ferramentas dentro de nós. E no Manual de Gente, o que a gente faz é enfatizar e mostrar exatamente como que você posiciona e o que isso gera de resultado. Porque quando você consegue olhar para a vida dessa forma, você consegue entender as pessoas e medi-las para saber se elas se alinham com você ou não e saber até onde deve ou não ir esse relacionamento. Eu sou testemunha a dizer que esse manual ele faz muita diferença nessa escolha nossa, né? Nos ajuda muito, né? Porque quando você se conhece verdadeiramente, você consegue fazer melhor essas coisas. E ele te leva, ele te direciona a esse se conhecer, né? Tudo se resume a isso, né, Vaninha? Melhores escolhas. Sim. E se você não pode escolher a melhor coisa, mas você pode escolher o melhor que você pode. Verdade. Então talvez você não tenha todas as respostas, mas você vai escolher o que é melhor para você. E se um dia alguém chegar lá na frente e falar assim, tá, mas você resolveu ser músico. Tá, eu resolvi ser músico. Posso não ser milionário hoje, posso não ter iate, posso não ter aviões, mas eu consegui manter uma família, me projetar como pessoa e principalmente escolhi ser eu mesmo. E isso para mim vale demais. Então é isso. São melhores escolhas para você. Verdade. E quem sabe de você é você mesmo. Com certeza. Entendeu? Então, eis aí o grande trunfo do Manual de Gente. Fazer com que a mensagem saia do emissor e chegue sadia, inteira, o mais possível a um receptor. Essa é a nossa ideia de hoje, né, Vaninha? Então nós chegamos mais no final, né, de mais uma conversa no quintal. Muito boa a nossa conversa hoje. A nossa sinergia faz com que as pessoas provavelmente sintam. E eu quero te agradecer. Essa energia fluindo, né, Vaninha? Mais uma vez. O prazer é todo nosso. Qualquer dúvida, mande perguntas pra gente, tá? manualdegente.com. Estaremos aí para responder. Um abraço. Até mais. E até mais.